Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos, a despeito dessa agitação toda que envolve o mundo, né? E claro, envolve também aqui a nossa rotina do CAL, nós vamos ter uma aula gravada, como vocês vão acompanhar, em que estarão presentes o professor Erivan, tá certo? O professor Márcio Flávio e também nós que estaremos aqui participando desta aula de hoje. Não se esqueça, nesta apresentação nós teremos o professor Erivan e Márcio conversando com vocês, seguindo aquela sequência do módulo, sobretudo falando sobre as sequências textuais, desde a sequência narrativa, descritiva, dialogal, injuntiva, argumentativa, enfim, todas para que vocês se informem bem direitinho sobre isso. E logo em seguida eu entro para falar a vocês sobre a importância do verbo e suas articulações dentro de todas essas sequências, tá bom? Então, fiquem agora com os professores Márcio Flávio e Erivan. Grande abraço. Olá, caro aluno do CAL. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de transmissão das aulas do nosso curso de Linguagens e Redação. Eu sou o professor Márcio Flávio e é uma satisfação muito grande, mesmo diante de tantos problemas que estão envolvendo o nosso planeta, o nosso país, a nossa terra, mas nós estamos aqui para dar o apoio necessário para a sua aprovação. Falando também que o nosso objetivo primordial é a sua aprovação do Enem. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo da semana, sem deixar passar nenhuma observação relevante para a nossa aquisição de conhecimento. Eu sou o professor Erivan Fernandes e junto com esse parceiro aqui, vamos trabalhar as sequências textuais e mais detalhes importantíssimos que você precisa estar ligado já nesta aula. É isso aí, professor Erivan. O CAL não poderia deixar o nosso aluno na mão. Então, neste momento, eu quero convidar a você, meu caro aluno, a abrir o material, o seu módulo, na página 23, na parte de análise linguística. Tá? Nessa parte nós iremos tratar das tipologias textuais, as sequências textuais. Nós iremos ver a importância deste assunto, tanto para a produção de texto, para a leitura, porque são assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e com certeza estarão presentes na prova do Enem. Nesse instante eu quero convidar o professor Erivan, ele vai falar um pouquinho da primeira tipologia, a tipologia narrativa. Não é isso, professor? Isso mesmo, Márcio Flávio. E, sobretudo, não só compreender os tipos de textos, mas entender que sem esse conhecimento não há como se responder uma questão de análise textual, porque a análise textual do Enem requer do aluno conhecimentos específicos, textualidades, dentre elas, conhecer a fundo os gêneros textuais e cada tipo de gênero, sequência e as características dentro de cada uma. Como o professor Márcio Flávio falou, eu vou estar agora lembrando, adiantando para vocês o que é sequência narrativa, o que é uma narração. Aquele texto narrativo que nós estamos acostumados desde os anos iniciais do ensino fundamental. O que é uma narração? Narração é um texto em que se conta uma história. Se liguem, meus queridos. É um texto em que se conta uma história. Ah, professor Erivan, professor Márcio, então todo texto que tem uma história vai ser uma narração? Não. Eu posso afirmar que toda sequência narrativa, todo texto narrativo vai ter uma história. Mas nem todo ato de contar uma história vai caracterizar uma narração. E o que é que eu faço para entender que nesse texto em que há uma história vai ser uma sequência narrativa? Bem, aluno CAL, você precisa colocar na cabeça que para uma sequência ser considerada narrativa, existir de fato uma narração, não é preciso só identificar na obra uma história contada. Não só isso, mas também devemos encontrar dentro do texto os 5 elementos narrativos. Alguns professores de gramática, alguns gramáticos, como o nosso amigo Silvio Augusto, abordam como sequências, a sequência narrativa, como elementos da narrativa, aquilo que nós encontramos dentro da história que caracterizam a narração como tipologia textual. Vamos à primeira. O primeiro elemento da narrativa, o primeiro elemento narrativo se chama personagens. Quando se conta uma história, a gente vai encontrar dentro dessa história personagens. Outro elemento narrativo, você já deve estar ligado
a questão do espaço. Quando eu falo de espaço, eu estou falando do ambiente, o local onde o enredo, onde a trama se processa. Se vai ser na terra, se vai ser no mar, se vai ser no espaço sideral, tem que ter, além da personagem, um espaço. Nós temos um terceiro elemento narrativo e esse eu chamo a atenção. Eu não vou nem me aprofundar, porque eu vou deixar para o professor Silvio Augusto fechar com chave de ouro. É o elemento chamado tempo. Que elemento narrativo é esse dentro de uma história? Muita gente pensa que identificar tempo numa narração é observar nas linhas do texto uma data, um mês, um ano, uma hora. Não. Tempo na sequência narrativa é você, meu querido, observar um fato de anterioridade e um fato de posterioridade. Eu gosto de traduzir na sala de aula um antes e um depois. Se foi uma sequência narrativa, se tem uma história, vai existir um antes e um depois. E aí eu faço uma pergunta. Tá, professor, eu estou na minha prova, eu estou vendo aqui uma história. Não vi data, não vi mês, não vi nada que fale de tempo. Onde é que eu encontro esse elemento narrativo? Lá vai a dica de ouro do aluno Cal. Você vai encontrar essa sequência, dentro dessa sequência, esse elemento chamado de tempo, nos verbos no pretérito perfeito. Todos os verbos conjugados no tempo pretérito, no modo indicativo, pretérito perfeito indicativo, caracteriza a mobilidade temporal. E o que é um tempo no pretérito perfeito do indicativo? No pretérito perfeito. É aquele passado perfeito, é aquela ação iniciada e concluída. Eu cantei, eu amei, ele amou, ele estudou, todos aprenderam. São verbos que indicam que uma ação foi iniciada, porém concluída. E quando você usa um verbo, quando você encontra um verbo na redação, no texto narrativo, no pretérito perfeito, fica dúvida de que, olha, antes existia isso e depois vai ter alguma coisa. Olha um exemplo bem bobo, Márcio Flávio. Um exemplo bem bobo, não é? Já que a gente está numa aula, num ambiente desse de precaução, não é? Vamos fugir, tá entendendo? Dos ambientes que tem aglomeração, mas aqui a gente pode entrar fantasiosamente para esse contexto de aula. Imaginemos Garçom, de Reginaldo Rossi. Aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor, né? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração. Veja que no fragmento de Garçom, você encontra aí 2 verbos no pretérito perfeito. É a existência de verbos no pretérito perfeito que caracteriza essa mobilidade temporal, essa mobilidade cronológica. Quando eu digo, saiba que o meu grande amor hoje vai casar, né? Vai se casar, e mandou. Olha o verbo no pretérito perfeito. Fica latente 2 informações. Ela mandou, antes ela mandou, e depois disso vai ser o quê? O verbo no pretérito perfeito é o que caracteriza a mobilidade temporal. É o antes e o depois, tá? Então já falamos de 3 elementos narrativos: personagens, espaço e tempo. Tempo, o antes e o depois. Verbo pretérito perfeito. E agora vamos falar do 4º elemento da narrativa, o enredo. O que seria o enredo? O enredo é o assunto, é a trama. Isso aí você vai ver dentro da leitura que se trata de um drama, uma comédia, né? Se trata de terror. Então, enredo, de forma resumidamente, afirmamos que se trata do histórico, a história em si. E para finalizar os elementos narrativos, o 5º e um bem interessante, o foco narrativo. Olha, eu encontro muita gente falando que foco narrativo significa o foco do assunto. Nada a ver. Foco narrativo tem a ver com a perspectiva de quem lê o texto. Você que está lendo aquela história, você vai entender se o autor da história é personagem ou se o autor da história ela não é personagem. Quando o autor da história ela não é personagem, ela só relata acontecimento de personagens, nós afirmamos que houve um foco narrativo em terceira pessoa. Mas quando esse mesmo autor é personagem, lembra de Garçom, Reginaldo Rossi? O meu grande amor hoje vai se casar. Quando o próprio autor é personagem, que na literatura tem até um nome para isso, o eu lírico, né? Mas deixa a literatura para lá. Vamos falar de língua portuguesa, gramática e aplicação em linguística aplicada. Quando a gente fala em
autor que faz parte da obra como personagem, afirmamos que houve aí um foco narrativo em primeira pessoa. Então, meus queridos, não precisa encontrar um ou dois. Você que está diante de uma história, você precisa encontrar os 5 elementos da narrativa para bater o pé e afirmar que ali existe uma sequência narrativa. Não é isso, Flávio? Olha, essa música de Reginaldo Rossi, extremamente nostálgica, viu, professor Erivan? Me fez então pensar na tipologia descritiva. Já imaginou então um homem que leva um fora, que está sofrendo de amor, e de repente ele chega ao bar e ele encontra um amigo, e ele então, sentado à mesa com o amigo no bar, resolve contar como ele está se sentindo, e ele passa a descrever o sentimento de sofrimento, de dor, de perda que ele está tendo naquele instante. Então, quando ele passa a fazer essa descrição psicológica de suas reações, de saber que o seu grande amor vai se casar naquele dia, ele está descrevendo. Isso é o que faz parte da tipologia descritiva. A tipologia descritiva poderia ir a mais, ir além, professor Erivan. A tipologia descritiva, por exemplo, poderia estar lidando com a descrição do ambiente, uma descrição física. É importante então que você saiba que quando estamos diante de uma tipologia chamada de descritiva ou sequência descritiva, o ponto máximo desse tipo de sequência é a caracterização de ambientes, de personagens e de situações. Caracterização de ambientes, de personagens e de situações. Essa caracterização pode ser física, ou seja, ela é material, ela é de acordo com aquilo que nós percebemos, observamos. Essa caracterização, professor Ivan, ela pode também ser psicológica, é de acordo com aquilo que nós não enxergamos. E é incrível como a tipologia descritiva, ela se atrela, por exemplo, à tipologia narrativa. Por quê? Você falou de narrador, do foco narrativo. E existe um tipo de narrador que é o narrador onisciente. Não é verdade? Isso. O narrador onisciente. Então, o narrador onisciente, ele vai ter uma capacidade de identificar determinadas características nos personagens que somente ele vê, que somente ele conhece. Então, algumas descrições psicológicas, elas serão somente percebidas a partir da percepção de terceira pessoa de um narrador onisciente. É por isso que a tipologia descritiva, ela está tão atrelada ao texto narrativo. Não é verdade? É verdade. Tá? Por exemplo, você tem um texto narrativo, que o professor Ivan citou muito bem. Então, começa a contar a história. Então, você tem o primeiro parágrafo, começa a história, vai para o segundo parágrafo, continua a história, vai para um terceiro parágrafo, continua a história, e de repente no quarto parágrafo não há mais uma sequência narrativa. O texto deixa de ser dinâmico e ele passa a ser estático, e ele passa a descrever. Então a pergunta é, nessa página, eu posso dizer que a tipologia é apenas narrativa? Não. Eu tive tipologia narrativa nos 3 primeiros parágrafos. Mas o quarto parágrafo é a tipologia o quê, professor Erivan? Descritiva. Descritiva. Ou seja, você tem em uma só página, em um só capítulo, a fusão das duas tipologias. E uma coisa que o professor Silvio vai citar, ele vai falar, por exemplo, que na tipologia narrativa você vai conseguir identificar por uma forma verbal. E na tipologia descritiva você já consegue perceber, detectar uma outra forma verbal. Isso vai ser tratado já pelo professor Silvio Augusto, tá? Mas é importante como esses dois assuntos de tipologias textuais e formas verbais, eles estão completamente atrelados. Então, sintetizando essas 2 primeiras tipologias. Tipologia narrativa, ela é dinâmica ou estática? Dinâmica. Tipologia descritiva, ela é? Estática. O que é mais fácil para um aluno ler um livro que tenha o texto narrativo ou descritivo em predominância? Narrativo. Nós estamos habituados à narração. O texto descritivo é mais denso, é mais difícil de ser entendido, tá bom? Então, falamos aí tipologia narrativa e tipologia descritiva. Mas agora eu vou passar a bola para o professor Erivan, novamente. Ele vai falar da tipologia dialogal, tá? Então, professor Erivan, é com o senhor. Bem, chegamos agora a um terceiro tipo de texto chamado de sequência dialogal. Só lembrando, tá, aluno Cal? Depende do professor.
O assunto é chamado de tipologia textual, sequência textual ou modalidade textual. Estamos falando de tipo, modo, sequência. Uma mesma coisa. O que é a sequência dialogal? A sequência dialogal tem por objetivo organizar todo o texto dentro de um diálogo. Marca a interação conversacional entre participantes. Lembrando que esse participante não pode ser o autor. Quando se fala de participantes do diálogo, a gente cita aí personagens que vão sempre fazer turnos de fala. Fala um, fala o outro, fala um, fala outro. Geralmente, algumas características chamam a atenção para a sequência dialogal. Dentre elas, sempre aquele par de pergunta-resposta, não é? Afirmação, declaração, oferecimento, aceitação ou recusa. Sempre vai ter esse par semântico nos diálogos, que vão ser alternados por meio de travessão. Olha o sinal de pontuação aparecendo aí para destacar o discurso direto. Esse discurso direto, essa citação direta que não se aplica na sequência argumentativa. Lá a gente usa o discurso direto chamado de livre. A gente substitui o travessão por aspas. Mas, na sequência dialogal, é relevante observar a troca de turnos de fala. O que é isso, professor Erivan? Fala uma personagem, fala outra, sempre marcado com travessões. Tá, gente? Na sequência dialogal, você vai encontrar muito, mas muito mesmo essa interação conversacional, do início ao fim do texto. Olha um exemplo comum, um exemplo básico, né? Me lembro que há alguns anos caiu no Enem um texto de MPB4, né? Amigo é para essas coisas. E o texto fala de dois amigos que se encontram em um determinado ambiente e eles começam a dialogar um para o outro, né? Um com o outro. Salve, como é que vai? Amiga, há quanto tempo? 1 ano ou mais. Posso sentar um pouco? Faça o favor, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena. Hoje, me ajuda, Márcio Flávio, hoje, o que é que há? Rosa acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom. Mas não foi bom para mim. Todo amor um dia chega ao fim. Percebeu, gente, nesse fragmento de Amiga para essas coisas de MPB4, como houve a troca, né, de turnos, que é a interação conversacional entre personagens, é uma característica, é a característica chave da sequência dialogal. Ah, professor, você só coloca texto antigo, MPB4, você só coloca toquinho, bota uma coisa mais atual. Olha, eu estou tentando, me perdoe, aluno Cal, eu estou tentando, certo? Eu até imaginei aqui um forró mais próximo. Teve um forró de uma época dessa que tinha mais ou menos assim. Eu vou até recitar em tipo, assim, como poesia, né? Não, você vai cantar. Certo? Não consigo, não. Vai cantar. Não, porque o povo diz que o professor Ivan só trabalha música brega das antigas. Olha, é difícil encontrar uma música atual. Deixa eu tentar aqui me fantasiar um pouco de Silvio Augusto. Olá, tudo bem? Vamos lá para a Lapada da Rachada em tom de poesia. Se eu pedir, você me dá? Dou. Se eu pedir, você me dá? Dou. Toma, gostosa, lapada na rachada. Não tem como trabalhar esses textos assim mais moderninhos, tá? Então se liga, toquinho, se liga, sinal fechado, Chico Buarque de Holanda. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo pegar meu lugar no futuro e você? Eu vou indo, quem sabe, em busca de um sono tranquilo? Quem sabe? Quanto tempo? Pois é. Quanto tempo? Gente, olha só nesse fragmento de sinal fechado de toquinho. Houve a interação conversacional, houve a sequência dialogal. Eu preciso entrar. Sinal fechado é Paulinho da Viola, meu grande mestre. Não é Chico Buarque, não? Não, de quem eu sou fã. Corrige. Dá, mas é bom que está se fazendo aqui ao vivo. Corrige. Paulinho da Viola. Agora, todos os grandes artistas, tá, cantaram a música. Sinal Fechado, que é uma música fantástica, brilhante, que você lembrou muito bem, retrata demais tanto a função fática da linguagem, como também essa tipologia dialogal. Olha, muita gente tem dúvida com função fática da linguagem saindo um pouco das sequências. Gente, função fática é manter canal de comunicação. Uma das maneiras de se identificar isso num texto é você perceber quando alguém tenta puxar um assunto, alguém tenta dar continuidade, alguém tenta pausar, e isso é visível na sequência dialogal, beleza? Sequência dialogal, simplesmente um texto que tem um diálogo entre personagens. Fala, Flávio. Olha, foi brilhante, tá? Você ter lembrado aqui. Amigo é para essas coisas.
e Sinal Fechado, duas músicas que retratam diálogos. E você, caro estudante, na sua casa, nesse período de quarentena, que é para estar estudando, evitando aglomerações, aproveita para conhecer essas duas músicas. Sinal Fechado é um clássico da música popular brasileira e Amigo é para essas coisas. Vale a pena você conhecer, retratar. E o interessante é que essa tipologia dialogal, ela também está atrelada tanto à narrativa quanto também à descritiva. E a gente nota como todas essas tipologias, elas estão presentes entre elas. Mas nós vamos falar agora, professor Erivan, tá? E você também sinta-se à vontade para participar da tipologia dissertativa, que pode ser expositiva e argumentativa, tá? Você vai ficar com a expositiva, sem problema nenhum. Eu fico com a argumentativa, perfeito, tá bom? E a gente pode falar num bate-bola aqui dessas duas tipologias. Já que acabaram os campeonatos, os jogos, vamos fazer um bate-bola aqui para matar a saudade dos jogos, tá bom? Essa tipologia dissertativa é um texto mais sério, é um texto com mais informação, é um texto que vai tratar de posicionamentos, de conceitos técnicos. Mas há uma diferença, tá? Da tipologia sendo expositiva, voltada mais para o lado da exposição, e a tipologia voltada mais para o lado da argumentação. Professor Erivan, tá? Deixe-me me postar aqui como entrevistador agora. Sim, claro. Como é que seria essa tipologia voltada para a exposição? Como é que seria esse texto expositivo? Por favor. Respondendo essa pergunta magnífica do professor Flávio, eu já chamo a atenção para a palavra dissertação. A palavra dissertação vem no verbo latino dissertare, que significa expor. Então, o texto dissertativo é um texto que se expõe uma ideia, um assunto, um tema, com o propósito de discutir sobre ele com fins persuasivos, para convencer. Agora tem um detalhe. Ele me fez a pergunta sobre a sequência dissertativa expositiva, que alguns gramáticos chamam de sequência expositiva, outros chamam de sequência explicativa, vamos chamar de dissertativo-expositiva. O que é a sequência expositiva? É uma dissertação igual a que você faz no Enem. É um texto objetivo, uma linguagem denotativa. Porém, o que chama a atenção é que em nenhum momento você encontra de forma contundente a tentativa de defender uma tese, defender uma ideia. Você expõe situações para fins persuasivos nas entrelinhas do texto. Um texto objetivo, sem subjetividade, elementos que caracterizam a impessoalidade. É um texto com linguagem notativa, agora que não se nota do início ao fim nada contundentemente voltado para defender aquela tese. E mais, na dissertação expositiva, em troca dessa defesa de tese, você vai encontrar um abuso, um exagero de conceitos e explicações. O camarada fala de alguma coisa, logo em seguida joga um conceito. O camarada está falando de um assunto, de repente ele joga uma explicação sobre aquilo. Por exemplo, olha, droga só causa mal na vida de qualquer pessoa, tá? E segundo pesquisas, a maconha, não é, cujo nome científico é cannabis sativa, tem aproximadamente 100 substâncias químicas na sua composição. Porém, uma delas, a conhecida por delta 9 tetra hidrocannabinol, conhecida como THC. Eu estou agora me lembrando da minha época de agronomia, como engenheiro agrônomo. Então, você vai perceber que somente essa substância é capaz de provocar os efeitos que o público que consome aquela droga quer. Gente, veja que nesse comentário que eu fiz, Márcio Flávio, eu falei maconha, mas logo em seguida deu conceito, cujo nome científico é cannabis sativa. Logo em seguida eu falo de um princípio ativo da droga. Logo em seguida explico, conhecida como THC. Então, isso é o texto expositivo. Ele expõe numa linguagem objetiva, numa linguagem denotativa, e em nenhum momento eu convenci você a fumar essa droga. É verdade. Muito pelo contrário, eu estou só explicando, esclarecendo, base da função referencial, quando o professor Márcio Flávio for trabalhar essa aula com as turmas. Perfeito. Professor Erivan, somente para reforçar essa sua brilhante explicação, o texto expositivo está no nosso cotidiano. Por exemplo, numa aula de geografia, quando o professor fala da diferença entre tundra e taiga. Numa aula de biologia, quando o professor vai falar sobre retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso.
Numa aula de química, quando o professor fala de metais alcalinos, semimetais, ametais. Numa aula de direito, quando se fala do crime de homicídio culposo e do homicídio doloso. Ou seja, quando nós temos todo um trabalho de conceitos, de informação, de explicação, nós temos o texto expositivo. E o texto argumentativo? Essa eu quero saber. Quer? Passa pra gente. Olha aí. O texto argumentativo é um texto que trata principalmente, primordialmente, da apresentação de uma posição, de um posicionamento, com a finalidade de convencer, argumentar, persuadir. É por isso que no texto dissertativo argumentativo, você encontra com nitidez a presença de uma tese, que é o ponto de vista, a ideia central do texto, e argumentos que a sustentam. E o interessante, professor Erivan, é que as pessoas imaginam que o texto argumentativo, ele precisa necessariamente estar num texto em prosa, em parágrafos, em períodos e linhas, mas não. Uma charge, um cartoon, que é um tipo de gênero, tá, textual, presente no jornalismo, e que tem a linguagem verbal e não verbal, ele pode também ser uma representação de um texto argumentativo. Uma publicidade que tenta convencer acerca de determinada temática e usa estratégias, ela também pode ser um texto argumentativo. Mas é claro que as pessoas vão encontrar o texto argumentativo com muito mais evidência dentro de uma redação que faz, de um artigo de opinião, de uma carta argumentativa, de uma carta aberta. São características que fazem o texto argumentativo. Professor Márcio, eu queria só fazer agora uma pequena consideração. Olha, quando o professor Márcio falou que na sequência argumentativa você encontra uma tese, se discute uma tese com o propósito de convencer, persuadir, perfeito. E você usa como estratégia para convencimento alguns argumentos. Que argumentos são esses? Aí a gente estuda de maneira bem contundente, certo? Inclusive aqui com o professor Rosenberg, as estratégias argumentativas. Então é bom se notar que na sequência dissertativo-argumentativa, você vai encontrar ênfases à estratégia retórico-argumentativa para fins persuasivos, a aplicação de elementos semânticos coesivos, a coesão textual para evitar a repetição desnecessária, para fazer a ligação das partes do texto. Você vai encontrar como argumentos. O que é argumento? Citação direta, citação indireta, referências, sem falar da proposta de intervenção, né, Marcelo? Perfeito. Que é para fechar a nossa Enem, certo? Na verdade, fechar a nossa dissertação argumentativa do Enem com chave de ouro. Fala um pouco da proposta de intervenção, Márcio Flávio. Muito bem. Então, veja só. Inclusive, nós podemos falar justamente dessa proposta de intervenção atrelada à última tipologia, que é justamente a tipologia injuntiva. É verdade. Nós podemos fazer uso, porque quando você faz uma intervenção, você está fazendo uma sugestão de propostas. Você está apresentando medidas de reverter um problema, você está apresentando soluções e todo tipo de abordagem ao receptor, fazendo com que esse receptor tenha um comportamento, tenha uma atitude, fazendo com que esse receptor ele tenha uma ação. Isso é um texto injuntivo. Por exemplo, vamos pegar uma situação do nosso cotidiano hoje. O que foi que aconteceu de ontem para hoje? Tá? O que aconteceu da terça-feira para quarta-feira? Nós tivemos uma determinação do governo do Estado para que todas as instituições de ensino, públicas e privadas, parassem a sua atuação durante 15 dias. Então isso é uma injunção, porque trata de uma ordem, trata de um aconselhamento. Não houve apenas isso. Houve também a determinação do ministro da Saúde e das secretarias de saúde para que as pessoas evitassem aglomerações. Então isso é um aconselhamento, é um pedido. Então toda vida que um texto, professor Erivan, instruir, orientar, sugerir, aconselhar, propor, como você falou da proposta de intervenção, e eu falei dessas outras determinações, nós estamos diante do texto de tipologia injuntiva. E você vai encontrar com muita facilidade um tempo verbal predominante. O professor Silvio está quase chegando para falar do tempo verbal que está presente também nessa modalidade injuntiva.
Eu acho, professor Ivan, que acabamos cumprindo o nosso papel. Sim. Tá? Falamos das principais tipologias: narrativa, descritiva, dialogal, argumentativa, expositiva e argumentativa, e agora a sequência injuntiva. Olha, é uma satisfação enorme estar com vocês. Revisem nosso material, comecem a trabalhar os exercícios relacionados com esses assuntos, para que logo breve Deus nos abençoe e que estejamos aqui com todo o gás para arrasar no Enem. Só lembrando aos queridos alunos, tá? Que, como falamos no início, essa aula ela está presente na página 24 do nosso módulo. Você vai revisar, vai olhar isso aí. E na próxima aula, nós estaremos falando de gêneros textuais, tá? Iremos falar dos gêneros textuais e fazer exercícios do módulo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vocês viram que o meu nome foi citado várias vezes, né, pelos colegas Erivan e pelo colega Márcio Flávio, sempre citando, professor Silvio daqui, professor Silvio dali, e cá estamos aqui para dar sequência neste período em que o coronavírus tem assustado e realmente com motivos fortes para nós podermos dar uma aula diferente, uma aula em que a gravação será a nossa saída para não termos os problemas de contágio diante dessa situação tão terrível chamada de pandemia. Mas vejam, a nossa conversa hoje girará em torno da aplicabilidade do verbo dentro das sequências textuais. Ou seja, como é que eu vou utilizar o verbo, digamos, na sequência narrativa? Ora, como os colegas já comentaram, né, em outro momento, a sequência narrativa ela é marcada por uma sequência de ações. Portanto, quando você vir um texto em que se conte uma história e a contagem da história vier seguida de ações, por exemplo, houve uma coisa, depois outra, então cada vez que alguém está contando algo, preocupando-se em estabelecer uma sequência temporal, você vai ter aí uma marca do texto narrativo. Mas você diria, mas professor, e o verbo? Bem, o verbo predominantemente fica no pretérito perfeito. Você diria, mas professor, sinceramente, eu não lembro mais esse negócio de pretérito perfeito, não. Podia dar uma informação sobre isso? Claro. Veja, primeiro vamos entender o que significa pretérito. Colegas, pretérito vem do verbo preterir. Preterir significa passar, deixar passar. Tanto que quando você diz pretérito, você está dizendo a mesma coisa que passado. Aí você diria, sim, professor, isso eu já sabia, eu quero saber esse negócio de pretérito perfeito. Por que perfeito? É que a palavra perfeito, ela tem a sua fundamentação no aspecto de completude, ou seja, tudo que é perfeito é completo, é terminado. Então, ao dizermos pretérito perfeito, estamos nos referindo a uma ação concluída. Então, por exemplo, por que é que se diz, digamos que Galvão Bueno, que outros narradores são considerados narradores esportivos? Porque eles contam, eles narram, eles estão sequenciando ações praticadas pelos atletas, pelos jogadores. Então, matou no peito, desceu da coxa, rolou na grama, chutou o gol. Olha a sequência. Então, essa sequência, essa preocupação em mostrar ações concluídas ao longo de um texto, chama-se, essa situação toda chama-se de pretérito perfeito. Ações concluídas, ações terminadas e, claro, sequenciadas. Então, não se esqueça, texto narrativo tem predominantemente verbos no pretérito perfeito. Você diria, mas professor, há alguma possibilidade de termos outros verbos que não no pretérito perfeito num texto narrativo? Sim, claro que sim. Por exemplo, você já deve ter observado que quando um texto é narrativo, é comum que os autores desses textos apresentem momentos descritivos. Nesses momentos descritivos da narrativa, os verbos mudam. Já percebeu? Por exemplo, quando José de Alencar, autor de Iracema e outras obras clássicas, quando ele diz além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
a virgem dos lábios de mel, os cabelos negros como a asa da graúna, o corpo como o talhe da palmeira, os pés como o passo da ema selvagem, a voz como o canto da jati. Ele está descrevendo Iracema, está descrevendo o ambiente e os verbos podem ficar no presente do indicativo ou no pretérito imperfeito. Com isso, nós já estamos fazendo um link, saindo do texto propriamente narrativo para o texto descritivo, que é outra sequência textual. Você me entende? Então, no texto narrativo pode estar a mescla, ou seja, a mistura de verbos no pretérito perfeito com verbos no presente ou verbos no pretérito imperfeito, bem próprios do texto descritivo. Nós vamos por partes. Vou falar agora para vocês, sobretudo, sobre o texto descritivo. Então vamos lembrar assim, texto descritivo tem a intenção de fazer com que a pessoa crie uma imagem do que esteja sendo descrito. Essa imagem costuma ser apresentada por meio de verbos no presente do indicativo ou no pretérito imperfeito. Você diria, professor, faça o seguinte, para a gente entender melhor, a gente que está aqui, né, nessa quarentena, né, faça o seguinte, professor, dê um exemplo. Pois não. Veja, você se lembra de uma música da Sandy, do Júnior, né? Assim, era uma vez, lembra? Era uma vez, lembra? Um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Então está descrevendo esse lugar. Agora, existe uma outra música mais antiga que talvez vocês nem lembrem, eu não sei, vamos ver, né? Que diz assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Você se lembra? Essa música de Vinícius de Moraes. Você nem era nascido, né? Pois é. Mas veja, nessa música e na outra, certo? Você observa o quê? Que os autores ou os intérpretes procuram descrever uma situação, tanto a situação de um lugar, no caso da música de Sandy Júnior, quanto no caso de Vinícius de Moraes, quando vai descrever a casa. Não é uma casa muito engraçada, ela não tinha teto, não tinha nada, verbos no pretérito imperfeito. Agora, claro, você pode também fazer uma descrição com verbos no presente. Se alguém perguntar, por exemplo, como é esta sala em que o professor Silvio está aqui gravando? Esta sala é ampla, esta sala tem cor branca, as paredes de cor branca, né? Esta sala tem um piso também branco, esta sala é iluminada. Veja que os verbos que eu estou utilizando são verbos no presente do indicativo, sem problema algum para a descrição. Então, em síntese, lembre-se, você pode descrever com verbos no presente do indicativo ou no pretérito imperfeito. E claro, eu pergunto, isso ficou claro ou ficou claríssimo? Espero que tenha ficado claríssimo, por favor. Mas veja, vimos duas sequências e vimos a presença dos verbos nessas duas sequências. Agora, vamos em frente. Você diria, professor, e se a sequência textual, se o texto for, por exemplo, um texto injuntivo, ou seja, um texto que exprima ordem, apelo, pedido, orientação. Como é que fica o verbo, professor? E eu lhe diria, o verbo fica normalmente no imperativo. Então, para que é que serve o modo imperativo? Para que é que serve uma situação de verbos no imperativo? Ora, como o nome já sugere, imperativo lembra ordem, lembra apelo, lembra pedido, lembra orientação. Então, o que é que significa? Se você vir uma propaganda, né? Propaganda da Caixa Econômica, cá para nós aqui, né? Vem para a Caixa você também. Vem. Olha que propaganda legal. Vem é um apelo. Mas é bom que se diga que esses apelos não são só das propagandas, não. A música do meu primo, Djavan, né? Em que ele diz, vem me fazer feliz porque eu te amo. Olha, vem me fazer feliz é o mesmo vem da música, ou melhor, da propaganda, mas agora está na música. Há outras músicas que dizem, né? Vem, neném, vem, vem, neném, né? Mas é outra história, né? Não vamos misturar. Mas todas indicam apelo, pedido, você me entende? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você vir um texto em que predomine o verbo no imperativo, o texto é de sequência
injuntiva. Injuntiva, essa palavra, que é um adjetivo, vem do termo injunção, que significa imposição, significa ordem. Tudo que for injuntivo tem a ver com ordem. Aí você vai encontrar também nas receitas culinárias, né? Adicione, acrescente, mexa, prove, né? Ou então nas bulas, né? Agite antes de usar, faça isso, faça aquilo. Então, manuais de instrução, né? Coloque, parafuse, encaixe, destaque, recorte. Então, sempre que você vir textos em que predomine o verbo no imperativo, saiba e não se esqueça, é porque a sequência é injuntiva, beleza? Já vimos 3 das 6. 6 assim não, né? 6, tá bom? 6 que existem. Você diria, professor, além da narrativa, da descritiva, da injuntiva, tem mais alguma? Claro, os meninos até cantaram aqui, né? na outra ocasião. Eles falaram, inclusive, da sequência fática. Professor, sequência fática, você está se referindo, então, à função da linguagem? Sim, é a função da linguagem, função fática da linguagem, em que você tem ali uma interação, né? Uma conversa, você tem um diálogo. Então, isso tem a ver com a sequência dialogal, é isso? Sim, sequência dialogal, então você tem a função fática. Mas aí, professor, você diria, quer dizer, então, que função da linguagem tem a ver com sequência textual? Claro que sim. Aliás, tudo a ver. Percebeu que quando alguém quer, por exemplo, conversar com você, ou seja, dialogar com você, ela fica testando o canal? Olá, como vai? Eu vou bem? Né? Lembra que os meninos cantaram? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós, eu e você, todos nós, podemos associar o conhecimento das funções da linguagem, que são 6 também, com as sequências textuais, tá certo? E quando você falar em sequência dialogal, não se esqueça, tem tudo a ver com a função fática. Sim, mas você diria, professor, e o verbo? Bem, o verbo costuma ser do seu sentido interrogativo. Alguém pergunta, alguém responde. Alguém pergunta, alguém responde. Então você vai poder, por exemplo, fazer uso de verbos nos seus diversos modos. Você pode perguntar no presente, quem está aí. Você pode perguntar no passado, quem esteve aqui. Você pode perguntar no futuro, quem poderá estar aqui. Então você pode usar os verbos, no caso da sequência dialogal, de várias maneiras. Claro, da mesma maneira que vier o verbo no futuro, a resposta será no futuro. Se for no presente e assim por diante. Então, como é que se emprega verbo na sequência dialogal? Depende do contexto. Então, pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro. Beleza? 4, agora sim, né? 4 sequências vistas. Professor, está faltando ainda outra. Qual é a outra que está faltando? Bem, nós temos a argumentativa. Eita, essa é forte. Você diria, por que é forte? Porque, não sei se você já observou, mas praticamente em todos os concursos do Brasil, a sequência, o tipo de texto que mais se cobra é o texto argumentativo. Você já parou para pensar por quê? É porque argumento, essa palavra argumento, vem de argo. Argo significa brilho. Ou seja, é no texto argumentativo que a pessoa que escreve ou que fala mais pode brilhar. É por isso que quando se diz que alguém argumenta bem, é porque é um orador brilhante. Legal isso, né? Então esse argo de argumento tem a ver com brilho. Então não deixe de brilhar quando você for escrever sua redação, seu texto. Você diria assim, tudo bem, isso eu já sabia, professor. O que eu quero saber agora é o verbo. Como é que eu faço para que o meu texto argumentativo, o meu texto do Enem, professor? Estou aqui isolado, né, esperando a oportunidade de voltarem às aulas e você vai me falar aqui de texto argumentativo. O que é que você tem a me dizer? Eu vou lhe dizer agora. Veja, você já observou que quando você escreve um texto dissertativo argumentativo, ele fica praticamente atemporal? Ele, professor, o que é atemporal? Atemporal é aquele texto que você pode ler hoje, tá certo? E você pode ler daqui a 100 anos e ele vai ter a mesma força, a mesma presença. Você pega um texto dissertativo argumentativo e ele
é perene, ele é permanente. Você diz tal coisa é hoje e quando alguém for ler este mesmo verbo, vai ler é também no presente. Moral da história. Qual é a característica do verbo no texto argumentativo? É que ele se encontra no presente do indicativo, certo? É importante, é fundamental, é de suma importância, sabe-se então, neste contexto é permitido. Então você usa verbos no presente do indicativo, porque toda pessoa que for ler esse mesmo texto ao longo dos tempos, a pessoa lerá como que esse texto fosse daquele momento da leitura. Então não se esqueça, verbos do presente do indicativo são os verbos que devem predominar no texto argumentativo. Você diria, professor, beleza, já vi 5, né? Falou 5, só falta 1. Qual é o que está faltando? É o texto expositivo. E o que é um texto expositivo? A mesma coisa que um texto explicativo, mesma coisa que um texto informativo. Você diria assim, e o verbo, professor? Mais uma vez, atente para o que eu vou dizer. O verbo de um texto expositivo pode tanto ter ou ser no presente do indicativo, se a informação, claro, for atual, como pode ser um verbo no pretérito perfeito, tá certo? Ou no pretérito imperfeito também, não há uma predominância, mas claro, quanto mais atualizada for a informação, mais credibilidade essa informação tem. Concorda comigo? Então, quando você vai falar sobre algo que seja de suma importância, é interessante que o seu dado, a sua informação, o seu registro seja atualizado. Por isso que os textos informativos, também chamados de expositivos ou explicativos, têm os seus verbos normalmente no presente do indicativo. Beleza? Mas eu pergunto, isso tudo que nós conversamos hoje no seu período aí de quase quarentena, né? Descansando um pouco também dessa rotina, desse corre-corre, isso ficou claro ou ficou claríssimo? Espero que você tenha entendido e não se esqueça, nós vamos ter vários encontros nesse período, tá certo? Espero que não seja tão extensos, né? Porque nós queremos voltar e ver você já em sala de aula aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.